O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o tema da mensagem se chama o grande amor de Deus. Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Jesus te ama. Glória a Deus. O grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como especificar essa tal maneira, não tem limites. É um amor incondicional, é um amor incomparável, é um amor sem limites, porque Deus deu o seu melhor. Qual era o melhor? O único Filho. Unigênito significa único. Então Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Não perecer significa não morrer, para que tenha a vida eterna. Então, qual é a condição que Deus nos dá para termos uma vida eterna? A condição é crer no Filho de Deus, crer em Jesus Cristo. Nós precisamos crer para alcançarmos a salvação. E Ele nos deu o seu melhor. Por quê? Porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a humanidade estava corrompida no pecado de Adão e Eva. Deus, ele tinha um relacionamento com Adão, o único ser humano, o único ser vivente que Deus fez com as próprias mãos. Deus fez o homem, pegou o pó da terra, fez o boneco de barro e soprou sobre as narinas do homem, e Deus criou o homem. E Deus descia no final da tarde para se relacionar, para ter a comunhão com Adão. Só que por conta da desobediência de Adão, eles foram expulsos do jardim do Éden. Então o que ocorre? Logo um pouco mais adiante, Deus, ele estabeleceu para Moisés, aos pés do Monte Sinai, as leis, porque antigamente não existia a igreja, existiam tendas. Então eles habitavam em tendas, e ali Deus teve um chamado com Moisés, ali na sarça ardente, e deu as medidas para Moisés fazer o tabernáculo. Então, o que é que as pessoas faziam? Como o ser humano era pecador, que somos pecadores, todo ano, uma vez por ano, a pessoa que cometia um pecado, ela teria que se apresentar dentro do tabernáculo, pegar um animal e levar uma oferta, um sacrifício. Tinha que sacrificar, tinha que ter o sangue de um animal. Então eles pegavam um cordeiro, um carneiro, e chegavam dentro do tabernáculo e apresentavam aos sacerdotes, que eram da tribo de Levi. Quando eles chegavam para o sacerdote, e aí eles iam, entregavam para o Arão, que era o sumo sacerdote, digamos um exemplo, que lá fora era o pátio, aqui era o local, e aqui era o local santo dos santos. Então eles traziam aquele animal para trazer aqui para a presença de Deus, onde a presença de Deus habitava. Então o que acontece? Ali, aquela pessoa era perdoada os pecados delas por conta do sangue do animal. Só que a humanidade, ela estava condenada ao inferno. Por quê? Porque o ser humano peca hoje e amanhã ele já vai pecar de novo. Nós somos pecadores, mas nós não podemos viver na prática do pecado, pecando, nós temos que ter uma consciência.
Nós somos falhos e muitas das vezes, quando nós cometemos erros, nós precisamos pedir perdão. Então Deus teve compaixão da humanidade. Deus teve misericórdia. Então Deus, como Ele viu que a humanidade estava destituída da glória de Deus, Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele é 100% puro, porque Jesus Cristo não nasceu da carne. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo. O anjo Gabriel desceu e falou com José a respeito que Maria iria ter um filho. Ela ia conceber um filho através do Espírito Santo. Então Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Então Jesus nasceu 100% sem pecado. Jesus veio aqui na terra. Jesus, Ele passou por todas os nossos sentimentos, porque Ele era um homem. Ele passou por muitas perseguições, por muitas batalhas. Jesus foi perseguido, foi caluniado, Ele foi trocado pelo ladrão, sendo que Ele não tinha pecado algum. E Jesus, Ele passou por tudo isso. E as pessoas pegaram Jesus, colocaram os pregos nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, uma coroa de espinho, e colocaram na cruz do Calvário. E colocaram na cruz. E quando colocaram Jesus na cruz do Calvário, que o soldado romano atravessou a lança na costela de Jesus, aquele sangue de Jesus era um sangue puro, saiu sangue junto com água. Então naquele momento o véu se rasgou, houve um grande terremoto. Existia um véu que o sumo sacerdote precisava entrar. Agora Jesus, Ele pagou na cruz por mim e por você um alto preço que custou muito caro pela minha vida e pela sua vida, para nos dar a salvação. Então agora, por meio do sangue de Jesus Cristo, nós não precisamos mais fazer as práticas da antiga aliança. Agora, se hoje eu pequei contra Deus, eu posso dobrar os meus joelhos, falar com Deus, pedir perdão, no nome de Jesus Cristo. Eu posso ter um relacionamento com Deus. O que é que Deus busca de nós? Deus, Ele quer ter um relacionamento, Ele quer ter uma comunhão conosco, porque todos nós temos um vazio na nossa alma, porque nós somos seres tridimensionais, somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos estar no ambiente de Deus, no habitat que nós fomos criados. Por exemplo, um peixe, o habitat natural do peixe é estar nos mares, nos rios. Se você tirar um peixe dentro da água, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer. Se você tirar uma planta, qual é o local da planta? A planta ela tem que ficar no solo, né? Fincada no solo. Se você tirar a planta do solo, ela vai morrer. A mesma coisa somos nós. Nós nascemos para ter comunhão com Deus. Esse vazio da nossa alma só pode ser preenchido por Deus. Então nós temos que ter esse relacionamento com Deus, porque se você se afastar da presença de Deus, você vai morrer espiritualmente. E se você estiver na presença de Deus, a Bíblia diz que mesmo que você morra, você viverá a eternidade. Glória a Deus. Então nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós criamos uma intimidade, nós criamos uma amizade com Deus a ponto de nos sentirmos o nosso vazio 100% preenchido, porque Jesus deixou bem claro em João 14:27, Jesus diz:
Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não temas. Por quê? Porque a paz de Jesus é uma paz duradoura, é uma paz permanente. Já ao contrário da paz do mundo, é uma paz temporária, é uma paz que é ilusória. As pessoas vão no mercantil, compram 1 litro de bebida, cigarro, drogas, e ali eles passam meia hora, 30 minutos de prazer momentâneo, e no outro dia o vazio da alma continua da mesma forma. Por quê? Porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, e o único que pode nos dar esse preenchimento da nossa alma é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos ser o corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, né? E a cabeça, ela não anda sozinha sem o corpo. Aqui todos nós fazemos parte, todos nós estamos aqui para servir a Deus. Então, Deus, Ele nos chama da forma como estamos. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, a Bíblia diz: vinde a mim do jeito que estáis, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí o exemplo que Jesus nos dá: humildade e mansidão. É o exemplo de Jesus. Nós temos que aprender com Jesus humildade e mansidão. Então Jesus, Ele nos chama da forma como nós estávamos lá fora. Só que a palavra de Deus, ela tem poder de nos transformar, de forjar o nosso caráter, de nos dar maturidade espiritual, para que, para um pouco mais na frente, em Marcos 16:15, nós fazermos o ide do Senhor, ide e anunciar o Evangelho de Jesus para toda criatura. Então, como é que nós podemos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se nós não estivermos com esse relacionamento com Deus? Nós precisamos estar constantemente se relacionando com Deus, através da oração e através da palavra. Então, nós compreendemos, através desse texto, que Deus enviou o seu Filho. Então, Jesus é a solução para todos os nossos problemas, todos os nossos problemas. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho. Se você ou eu não estiver com Jesus, eu não tenho um caminho. Se eu não tenho um caminho, eu estou perdido. Jesus é o caminho. Se você não estiver com Jesus, você está perdido. Jesus é a verdade. Se você não vive essa verdade, você está vivendo uma mentira, porque Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Se você não está vivendo com Jesus, você está morto espiritualmente. Então nós precisamos alimentar a nossa fé por meio da palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós alimentamos a nossa fé, nós passamos a confiar em Deus, de maneira que nós cremos que Ele é capaz de fazer infinitamente aquilo que pedimos ou pensamos. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte.
Nós temos que remover a pedra. Remover a pedra, fazer a nossa parte, é conosco. E qual é a lição que eu tiro desse texto? A lição é bem clara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Ele enviou o filho dele para quê? Para morrer por nós. Então Jesus fez um sacrifício. Então qual é a lição que eu extraio desse texto? Sacrifício. Sacrifício. Nós só vamos alcançar alguma coisa se a gente sacrificar. Sacrificar o nosso eu, sacrificar o nosso orgulho, sacrificar a nossa vontade, sacrificar aquela falta de vontade de buscar Deus. Eu tenho que sacrificar, eu tenho que me esforçar. Esforça-te que eu te ajudarei. Eu tenho que fazer a minha parte. Hoje eu passei o dia cansado, a ponto de não conseguir ler, não fazer esboço, não fazer estudo. Mas eu digo para o Senhor: Senhor, eu dependo de Ti, Pai. Eu estou na Tua dependência. O Espírito Santo de Deus, Ele coloca palavras na nossa boca. Porque se nós confiarmos nele, Ele vai fazer. Porque a gente vai vivendo com Deus e vai tendo muitas experiências. Quantos de nós aqui já vivemos muitos milagres? Deus, Ele nos dá livramento todos os dias. Então nós precisamos ter gratidão a Deus. Sabe o que eu falo de gratidão? Gratidão não é só você dizer assim: Deus, obrigado, Pai. Oh meu Deus, muito obrigado. Isso aí é só agradecer. A gratidão verdadeira do coração da gente é retribuir aquilo que Deus fez. Sabe como é que você pode retribuir? Fazendo o ID do Senhor, fazendo a sua missão, servindo a Deus, fazendo evangelismo, indo pregar pelas pessoas, indo orar nas pessoas. Aí isso sim eu chamo de gratidão, porque você está exercendo a sua fé. Porque existe a fé teórica e a fé com prática, com ações, com atitudes. Que você pode muito bem dizer: eu tenho muita fé, eu sou um homem de fé. Muitas pessoas falam. E Tiago, ele nos exorta quando ele diz que até o demônio crê e treme na presença de Deus. Sem contar que o demônio, as legiões, Satanás, o nosso inimigo, ele conhece a palavra de Deus, porque ele era um anjo de luz. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Para que nós possamos fazer a vontade de Deus, nós temos que sacrificar. Jesus, ele pagou um alto preço, um alto preço. Todos os apóstolos, eles foram perseguidos, foram decapitados, e mesmo assim eles não abriam mão de fazer a vontade de Deus. É muito lindo você olhar para a história dos apóstolos. Aí hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho, literalmente Nutella. Qualquer perseguiçãozinha, qualquer barreirazinha, já estou chorando. Não está dando não, está pesado demais. Não dá para me fazer a obra do Senhor não. O inimigo está se levantando. Como se Deus não fosse o Todo-Poderoso. Como se o inimigo, ele não mexe, ele não anda 1 centímetro se não for da permissão de Deus. Se você consagrar sua vida a Deus, entregar sua vida diante do altar de Deus e fazer propósito com Deus, Deus, ele vai honrar tudo que você colocar diante de Deus. Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. E Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Ele não vai perder a sua batalha. Enquanto você está aqui na casa de Deus, Deus está pelejando em favor lá na sua família. Porque você veio, porque você saiu da sua casa, você se esforçou, você fez um sacrifício de no lugar estar dentro de casa, assistindo a novela, assistindo o Instagram, assistindo o YouTube, o Facebook. Você está aqui adorando, louvando ao Senhor, porque ele é o único que é digno. Porque quando o ser humano tem um vazio muito grande na alma, o que é que ele vai procurar? Ele vai procurar preencher o vazio de várias formas. Tem pessoas
que procuram alimentar esse vazio com um jogo de futebol, adorando um ídolo de futebol, seja o Neymar, Cristiano Ronaldo. Falta morrer quando vê um homem. Aí vai para uma festa, vai para uma balada e fica chorando porque está vendo um cantor de forró. Como é que a pessoa vai fazer isso com um ser humano daquele? Porque o único que pagou um preço por mim e por você foi Jesus Cristo. Então é o único que merece o nosso louvor e a nossa glória. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o único que merece, é Jesus Cristo. Então, Jesus já pagou um alto preço. Ele já deixou bem claro que nós precisamos fazer o ID dele. Nós precisamos fazer o ID dele. É uma ordenança de Deus. Ele disse: ide e anunciar o Evangelho de Jesus. Ele não nos deu uma condição. Ele disse que essa é a nossa missão na terra. E hoje em dia nós não estamos sendo perseguidos lá fora, assim como eram os cristãos lá na época de apóstolo Paulo, onde os romanos colocavam os judeus nos postes e queimavam vivo, eles morriam vivos. Aí hoje em dia as perseguições é o que? É só porque o irmão falou uma palavra negativa, a irmã falou uma palavra negativa, só isso daí já é motivo da pessoa achar que está sendo muito perseguido. Então nós precisamos olhar para o sacrifício de Jesus. É verdadeiramente um sacrifício. E o único que pode nos dar a vida eterna é Jesus. E o único que nós podemos pedir algo é o nome de Jesus. Por quê? Nós não podemos pedir algo. Eu quero pedir uma bênção ao Santo Antônio. Eu quero pedir uma bênção ao São José, ao São Francisco. Por quê? Porque todos estes estão mortos. Só que Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo e reina para sempre. E Jesus está aqui no meio de nós. Então todas as nossas orações que nós estamos fazendo aqui hoje, ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E se você tiver com o coração sincero com Deus, e Deus vê que tudo que você está pedindo é para glorificar o nome dele, não é para o seu próprio deleite, para o seu próprio egoísmo, mas que seja para glorificar o nome de Deus, Deus, ele vai cumprir todas as promessas que ele tem na sua vida. Então que nós precisamos tomar posse dessa palavra, que Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida. O único caminho. Não existe outro caminho. O outro caminho é contramão, não é caminho. O único caminho que leva ao Pai se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus, ele pode nos salvar. Então, a notícia que você pode receber mais atualizada do que o jornal de amanhã é que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Ele já está batendo as portas. E é mais interessante é que ele não diz nem o dia e nem a hora, porque se ele dissesse o dia e a hora, todo mundo ia ficar disperso, ia ficar dormindo. Ele só vai voltar, Jesus vai voltar em 2025, pronto, todo mundo ia virar crente em 2025, porque Jesus vai voltar agora. Então ele não diz nem o dia nem a hora. E falando sobre a volta de Jesus, hoje eu estava conversando na hora do almoço com o Gildas, está aqui comigo, meu amigo. Ele falou a respeito de o sogro de um amigo nosso de trabalho, que foi fazer apenas um exame, que estava se sentindo mal. Ele fez o exame e o médico foi consultar ele, e por conta de um erro médico, ele morreu, né? Então nós temos que estar orando e vigiando, porque nós nem sabemos quando Jesus vai voltar,
e também nós não sabemos qual dia que nós vamos morrer. Pode ser a qualquer momento. Jesus pode voltar e também as cortinas podem se fechar para qualquer um de nós. Aí eu pergunto para a igreja: qual vai ser o seu legado? Qual vai ser o seu legado que você vai deixar aqui na terra? Qual vai ser a sua missão? Qual o seu propósito de vida? Você veio para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, se você estiver nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, mesmo com dificuldade, mesmo com as provações, mesmo com as batalhas, Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos ter ânimo, força, coragem, determinação. Nós precisamos determinar. Tudo está no poder da decisão. Enquanto você não decidir na sua mente que você vai servir a Jesus em espírito e em verdade, o inimigo vai confundir sua mente quantas vezes for necessário. Você precisa tomar uma decisão. Eu estou decidido. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos os dias, essa é a nossa decisão. Se nós não tomarmos essa decisão, aí amanhã você vai ficar lá, boiando, sem vontade de fazer as coisas. Você precisa ler a Bíblia, ou já leu. A Bíblia já nos orienta, porque a Bíblia é o manual do cristão. Você precisa dela para saber como caminhar, porque é uma jornada aqui na terra, é uma trajetória até Jesus voltar, não é só um dia. Então aqui é o nosso manual. Assim como as pessoas que querem dirigir, fazer 18 anos de idade, tirar sua carteira de motorista, a pessoa faz de tudo para estudar o manual para ser habilitado e tirar a carteira de motorista. E aqui está a sua salvação para a vida eterna. Então ler a Bíblia é o que é mais importante aqui na terra. É você ler a Bíblia. Essa sim é a sua maior expressão de fé. Você tem fé, uma fé verdadeira, então se esforce para ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia contém apenas 1189 capítulos. 3 capítulos da Bíblia por dia. Você vai ler a Bíblia todo ano, uma vez. 1189 capítulos você precisa ler. Mas você precisa ler 3 por dia: um de manhã, um de tarde e um de noite, e passar o dia meditando na palavra do Senhor, como bem diz Salmos capítulo 1: aquele que medita de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu próprio tempo dará frutos. Imagina uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ele está comparando isso. Essa árvore sempre vai dar fruto, sempre vai frutificar. Assim somos nós, se alimentarmos o nosso espírito pela palavra de Deus todos os dias. Nós vamos frutificar. O que é que a Bíblia diz? Aquele que não dá fruto, a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo ardente. Então, se você serve a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, você precisa dar frutos ao Senhor. Você precisa frutificar. Nós não podemos ser cristãos só aqui dentro da casa de Deus. Aqui nós estamos recebendo o fortalecimento, o encorajamento, a motivação correta para quando chegarmos lá fora, na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola e na nossa família, nós vamos pregar o Evangelho de Jesus para toda criatura. E esse é o voto que eu fiz com Deus, e eu preciso viver ele todos os dias, porque Jesus, além dele ter me curado das drogas,
me tirado do fundo do poço, porque as drogas, ela não me fez mal somente a mim, mas também a minha mãe. Minha mãe sofreu 17 anos, porque eu vivia nas bocadas usando drogas, usando maconha, crack, cocaína, tomando comprimidos, em tempo de infartar de uma overdose. Jesus me curou, mas mesmo assim, eu não tive a gratidão de servir a Deus. Então foi necessário Deus fazer na minha vida igual fez na vida de Jonas, porque Deus deu uma missão a Jonas: Jonas, vai para Nínive, eu tenho uma missão contigo lá. Jonas fugiu, pagou a embarcação e foi para Tarsis. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, a Bíblia diz em Isaías 43, versículo de número 3: agindo Deus, quem impedirá? Então, quando Deus quer agir na nossa vida, não adianta fugir. No deserto, Ele vai estar. No fundo do oceano, Ele vai estar. Para onde você for na terra, Ele vai estar. Não adianta fugir da presença de Deus. Então, eu fugi da presença de Deus. Então, eu tive um Covid. Passei 3 dias muito mal, sem fôlego, com a certeza absoluta que eu ia morrer. Porque lá no nosso trabalho, né, Judas, muitas pessoas morreram de Covid. E eu estava sem fôlego, sem ar. Passei o primeiro dia sofrendo, chorando, olhando para a foto da minha esposa, da minha filha, da minha mãe, me emocionalizando, mas fiquei calado. Não fiz voto com Deus, fiquei só calado, pedindo a Deus: Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou te servir mais. Aí Deus fez só silêncio para mim. No segundo dia, que eu já estava ficando sem ar, eu disse: Senhor, me ajuda, Pai. Eu já estou a noite toda orando, Pai, me ajuda. E Deus fez silêncio mais uma vez. E no terceiro dia, eu já estava desmaiando e a pressão dando 19/10. Eu disse: agora eu vou morrer. E ali, quando você se depara entre a vida e a morte, no instante você sabe chorar nos pés de Jesus. E aí eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, eu peço uma chance de eu viver. Se o Senhor renovar o meu fôlego de vida, eu prometo anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as nações. E para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu me levantei, o meu fôlego foi renovado. Jesus me curou imediatamente do Covid. Não precisei mais tomar remédio, nada. Os meus pulmões, na mesma hora, eu senti Deus me curar. Então, naquela hora, eu tomei uma decisão de cumprir cabalmente a minha missão na terra, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as nações. E assim eu vim parar no bairro Parque das Nações. Olha aí que coisa que Deus linda, Deus faz. E de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todas as nações. Aí, missionário Luiz, nós vamos fazer o evangelismo, vamos sair da Avenida Brasil. Entra na Inglaterra, pega a França, pega a Argentina, vai para a Alemanha, vai para Israel, vai para os Estados Unidos. Existe isso? Deus é muito lindo, o agir de Deus. E aí, Deus está unindo os propósitos, está trazendo a missionária Luísa, missionária Jocasta, toda a seu rebanho que está ali. Estamos muito felizes com a vida de vocês. Creio que é providência de Deus. Eu e o meu pastor oramos muito a Deus no monte, pedindo para que Deus envie os colaboradores desta obra, os cooperadores, os bateristas, os levitas, os guitarristas. Semana passada não tinha um guitarrista aqui? Cadê ele? Não está mais. Vamos orar por ele. O baterista está aqui, mas só não veio tocar porque ele ia tocar só. Então, mas Deus ele está fazendo. Mas a minha fé, ela não vai diminuir porque uma pessoa não veio. Nós vamos continuar orando
e perseverando, porque existe um tempo, o Senhor quer provar a nossa fé. No meio da dificuldade, o Senhor está querendo saber se eu vou continuar adorando, se eu vou continuar louvando, se eu vou continuar com força de vontade. Aí, se Deus vê que nós verdadeiramente estamos querendo servir a Ele em espírito de verdade, aí Ele vai cumprir. Aí Ele vai cumprir. Já pensou assim que você chega e Deus não faz aquilo que você pediu? As pessoas querem colocar Deus contra a parede. Deus, eu fiz propósito, eu fiz campanha, eu fiz jejum, eu fiz oração, e o Senhor não vai fazer. Mas é no tempo dele. Jó, quanto tempo Jó esperou? E depois ele escreveu Jó 42, versículo 3: antes eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Deus é fiel. Te vejo pregando aqui, pastor, nesse altar. Eu lembro na minha libertação, pastor, eu te pregando. E a presença de Deus descia. E eu consegui ser liberto das drogas. Não foi fácil. Sacrifício, eu fiz sacrifício. O sacrifício é chorar nos pés de Jesus. Esse é o sacrifício. Chorar nos pés de Jesus. Aprendi com meu pastor: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Não tem coisa melhor do que chorar nos pés de Jesus. É melhor do que chorar no ser humano. Imagine você chorar nos pés do ser humano. Por favor, o ser humano fica com nojo de você. Se você for chorar por ele, nos pés dele. Não faça isso não. Não crie expectativa no ser humano não. A nossa expectativa tem que estar 100% afirmada no Senhor. Não chore nos pés do ser humano. Não vale a pena. Por quê? Porque se você chorar nos pés do Senhor, Deus, Ele vai tratar com aquela pessoa. Deus, Ele vai deixar aquela pessoa da forma que você sonha, da forma que você pede. Você ora, persevera, e Deus, Ele faz. É incrível o agir de Deus. Estou muito feliz com o que Deus vem realizando. Aqui hoje, nós temos 2 veículos nessa hora. Mas Deus manda eu comprar um estacionamento, mesmo com toda dificuldade, porque o estacionamento vai ser muito lotado. Mas eu tenho que crer nesse Deus. É um Deus que abriu o mar vermelho. Não tem como abrir o mar vermelho. Isso é uma causa impossível. Um estacionamento lotado não é nada para Deus. Não é nada para Deus. O que é um estacionamento lotado? Nada. Deus enviar maná do céu, pão cair do céu. O que é para Deus? Nada. Então, Deus, Ele vai fazer uma grande obra nesse lugar. Deus está enviando. Fiquei muito feliz na casa de oração de vocês segunda-feira. Eu vi vocês louvando lá, senti muita presença de Deus. Foi muito maravilhoso, porque me fez lembrar de onde eu vim. Quando vocês olharam para trás, ali está só nos tijolos. Eu não reboquei ali atrás, está nos tijolos, para nunca eu esquecer de onde eu vim. Eu nunca quero esquecer que eu fui liberto de uma casinha de oração, bem simplesinha, do tamanho da casa da senhora, e não tinha teto. Era só nos tijolinhos, não tinha teto.
chorava, viciado em drogas. Judas me acompanhou, quebrado financeiramente, não tinha dinheiro para pagar a pensão dos meus filhos e me escondia para não ser preso. Todos os dias eu me escondia para não ser preso. E hoje Deus, Ele está me honrando, abençoando a minha família. Me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos, e Deus tem me abençoado. Então, agora eu estou me sentindo com meu coração em paz, porque verdadeiramente eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas foi necessário a soberania de Deus, porque não foi da minha vontade. A Bíblia diz em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós e vos designei para ides e dar fruto. Olha aí mais uma vez Jesus mandando nós irmos para o campo, ganharmos almas para Jesus. Então essa é a nossa missão. Nós viemos na terra com esse propósito: servir a Deus. Deus vai usar todos vocês aqui nesse altar, de alguma maneira, seja no louvor, seja no testemunho, que eu tenho certeza que se a pessoa vir para a casa de Deus, Deus vai fazer algo na sua vida. Deus vai mover os céus e a terra para te abençoar. Deus vai te livrar. A Maiara vai contar o testemunho dela, o Mateus vai contar o testemunho dela. Então eu creio que Deus, Ele vai capacitar de maneira extraordinária, porque Deus capacita quando você abre o coração para Deus. Não precisa você ser um estudioso, um teólogo, você ser um gênio para falar de Jesus. Jesus é simples, Jesus é humilde, Jesus é manso. É simples falar de Jesus. Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus tem um propósito de salvar a tua alma. Volta para Jesus, volta para o teu primeiro amor. Jesus quer transformar a tua vida. Não demora para voltar para os pés do Senhor, porque pode ser tarde demais. Que nem o Judas falou hoje, o rapaz foi fazer um exame. Eu não posso dizer que ele está salvo, porque eu não sou juiz. Já existe um legislador, um juiz. Como é que eu posso dizer? Quem sabe é Deus. A Bíblia diz que a porta é estreita, então não é fácil a salvação. Assim também como não foi fácil Jesus salvar a humanidade. Jesus pagou um alto preço. Aí qual é o nosso alto preço? O primeiro passo é a decisão. Decisão de buscar Deus. Decisão de estar dentro de um ambiente onde nós estamos pregando a palavra de Deus. Um exemplo bem claro é uma brasa acesa. Se você pegar um carvão que está pegando fogo, e você pegar o carvão e botar lá fora sozinho, ele vai apagar, não é isso? Se ele botar o carvão dentro da brasa, ele vai se fortalecer, né? Se fortalecer, um junto com o outro. Um está aqui para ajudar na caminhada do outro. Quando eu não estiver bem espiritualmente, vou ligar para a missionária trazer uma palavra. Quando o pastor Bessa estiver com dificuldade, nós temos que um ajudar o outro. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela não pode parar. Ela não pode parar. Não tem nenhum empecilho, nenhuma barreira que vai parar o agir de Deus. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor com todo o seu louvor e toda a sua adoração. A Bíblia diz em João 4:23 que Deus anda em busca de verdadeiros adoradores. Eu vou repetir para você entender bem. Deus anda em busca. Não é você que está andando atrás dele, não. Ele está andando em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Dá para você compreender a dimensão da grandeza do amor de Deus?
Ele anda em busca dos verdadeiros adoradores. E nós somos os adoradores de Deus. Então vamos começar adorando a Deus todos os dias pela sua palavra. Se nós não temos muita sabedoria, muito discernimento, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. E hoje em dia está muito bom, né? Com a internet, com a tecnologia, você pode colocar um vídeo no YouTube, explicação do livro de Gênesis. Só falta desenhar lá tudo para você entender. Livro de Gênesis, final dos tempos, aí você vai lá. É melhor do que você passar o dia todinho assistindo Big Brother. Aí sabe o nome daquele cara, quem vai sair é ele hoje. Ele ali vai sair. Eu estou torcendo por ele, eu vou torcer por ela. Ele ali é o melhor. Já pensou, rapaz? Aí diz, não é porque não leu a Bíblia, porque eu não sei, porque eu não entendo muito bem. Não saber é diferente de não querer saber. Se você querer saber, você vai saber, porque você vai se esforçar até saber. Você vai se esforçar. Eu não leio muito bem, mas se eu treinar a leitura todos os dias, um pouco com Deus é muito. Agora, se você não se esforçar, se você não se sacrificar, como é que você vai querer crescer em alguma determinada área da sua vida? Sem força de vontade, sem ânimo, sem determinação, sem vontade, você não vai crescer em nenhuma área. Você vai ficar na zona de conforto. Vai chegar ao final do ano e você vai olhar e não gerou nenhum resultado, não produziu nada. Aí vai dizer, Deus nunca faz nada por mim. Foi você que não fez a sua parte. Ele faz a parte dele. Sabe qual é a parte de Deus? Te dá saúde, te dá coragem, te dá disposição. Levanta e anda. É você que faz sua parte. Ele diz para o aleijado, levanta e anda. Eu sou contigo, levanta e anda, faz a tua parte, que eu vou fazer a minha. Eu vou cumprir as promessas de Deus. Glória a Deus. Chegamos no momento final. Eu peço para que a igreja possa vir aqui na frente. Nós queremos orar por todos vocês. Pastor Bessa está aqui com óleo ungido, vai estar orando. Eu vou impetrar a bênção apostólica final. Creio que Deus tem grandes bênçãos para todos nós. A oração de um justo surte muitos efeitos. Nós vamos orar por toda a igreja. Vamos nos reunir. Não é um momento de se reconciliar, é um momento de a gente se unir para a gente adorar, tudo junto. E o Senhor, Ele vai realizar o desejo do nosso coração. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 37, versículo de número 4: deleita-te no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Glória a Deus. Santo Deus de poder e de glória, coloque sua mão no seu coração nesse momento. Apresente a sua família nesse momento. Apresente o seu trabalho. Consagre ao Senhor todos os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesse momento. Pai, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e tem poder, Senhor, para transformar. Ó Deus, eu Te apresento, Pai, a vida de cada pessoa, Senhor, que se encontra aqui. Pai, visita os corações nesta noite, Senhor. Pai, nós já oramos, Pai, nós já Te louvamos. Eu peço que o Senhor incline os seus ouvidos para nós.
Senhor, abençoa a tua igreja, Pai. Continua multiplicando, Pai. Abre portas, Senhor. Abra as comportas do céu para abençoar a tua igreja. Senhor, eu declaro, eu profetizo, em nome de Jesus, Pai, que daqui sairão grandes pregadores. Daqui, Senhor, sairão grandes evangelistas e missionários, Pai, para ir para o campo fazer a tua vontade. Deus, abençoa teu povo, Pai, de maneira extraordinária, Pai. Realiza os sonhos de todos nós, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, que tu faças, Pai, os teus planos, Pai, serem realizados em nossas vidas. Levante sua mão para o céu agora neste momento para impetrar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz que excede todo o entendimento. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo recaiam sobre você, sobre a sua família, sobre os seus planos, sobre os seus projetos e tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Você será bem sucedido, você será próspero, e eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que creem, digam amém. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.